Boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui abrindo mais uma etapa do Tour DSM de confinamento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o senhor Amardino por permitir a realização desse evento, que todos os anos nós fazemos o Tour DSM de confinamento na forma de dias de campo. Nós vamos apresentar os resultados dos confinamentos, todos eles online. Essa já é a terceira etapa do Tour DSM de confinamento de 2020 e eu queria dizer a todos que esse evento ele ocorre desde 2015, então já são 6 anos de Tour DSM de confinamento, mais de 130 mil animais avaliados com as tecnologias da Tortuga, uma marca DSM. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar aqui fazendo a abertura de mais uma importantíssima etapa do Tour DSM de confinamento de 2020. Eu gostaria de desejar as boas-vindas, né? Sejam todos bem-vindos, todos que estão conosco aqui online. Teremos um evento com bastante informação na área de economia, na área de resultados zootécnicos. Haverá também um breve vídeo para mostrar os detalhes do confinamento, que é dessa etapa do Tour, né? Agradecer também ao Christian, em nome de toda a equipe da gerência Mapito, da Tortuga, uma marca DSM, que é o nosso gerente distrital da região. Então, com isso, eu desejo a todos nós aí um excelente evento e passo a palavra aos demais amigos e colegas que vão dar sequência nessa etapa do Tour DSM de confinamento. Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Sequência, então, Boruzelli, obrigado. Gostaria de apresentar, então, um pouco da nossa companhia. A DSM ela é uma companhia que foi criada em 1902 pelo governo holandês para extrair reservas de carvão da província do sul de Limburg. Hoje, com as suas afiliadas, possuímos mais de 25 mil funcionários e os nossos resultados em todo o globo terrestre acima de 10 bilhões de euros. Estamos presentes em praticamente todos os continentes. No Brasil, né, temos 2 fábricas em São Paulo, em Mairinque e Jaguaré, uma fábrica em Pecém, e além disso contamos com 9 centros de distribuição. Os nossos segmentos se dividem em ciências materiais e ciências da vida, onde ela busca, né, fornecer componentes eletrônicos da mais alta resistência, plásticos para a indústria automotiva, embalagens de alta resistência para alimentos, leveduras e demais corantes para a indústria de alimentos, premix e vitaminas para a nutrição infantil, protetor solar aí nos cuidados pessoais e a grande parcela do nosso negócio pautada aí na nutrição animal com 34%. Em função disso, a DSM, dessa diferenciação, a DSM faz a aquisição da Tortuga. Então, hoje a Tortuga é uma marca da DSM. Nossa ocupação em todo o território brasileiro conta com uma equipe robusta, com 800 colaboradores no campo. Ela busca se diferenciar em todos os segmentos, né? Então, com uma linha muito abrangente de ingredientes, no nosso caso aqui, os minerais Tortuga, e coenzimas, no caso do Renozyme Runistar, eubióticos como crina, vitaminas, ela é líder em vitaminas em todo o globo terrestre. E estamos presentes em todas as redes sociais, mídias sociais. E apresentada a DSM, a gente tem o prazer e gostaria de solicitar aí a participação e a apresentação do proprietário do nosso foco de hoje, do Tour de Confinamento, o senhor Arnardino dos Santos Gabriel. Boa noite a todos. Eu quero me apresentar, meu nome é Arnardino, sou conhecido popularmente por nome de Dino. Eu sou um amante da atividade pecuária, né? Trabalho com atividade pecuária há mais de 30 anos e moro aqui em Marianópolis. Tem um projeto sendo desenvolvido aqui com o apoio técnico do grupo DSM, com parceiros que já me acompanham há vários anos, né? É um projeto familiar que a gente tem lutado e apostado nele.
Eu venho de um sistema pecuário extensivo e, ultimamente, eu fiz uma integração lavoura-pecuária, porque os processos técnicos vão avançando, as necessidades e as demandas vão aumentando, vão mudando suas características, e nós precisamos inovar e buscar parcerias com tecnologias que tenham condições de acompanhar o nosso mercado, que cada dia mais é mais exigente, e nós temos uma briga grande, que é brigar contra o tempo. Então, eu quero agradecer a todos, todo o grupo DSM, todo o grupo Tortuga, todos os colaboradores que estão sempre presentes, me trazendo informações, participando, trazendo tecnologia, fazendo as devidas correções dentro do projeto, que é de suma importância, né? E os números e os avanços que a gente tem conquistado após esse incremento, né, dessas tecnologias somadas às matérias-primas que nós conseguimos produzir em nossa região e em nossa própria fazenda, tem nos dado números satisfatórios e com resultados que são bem interessantes. Então, o meu relato em relação a tudo isso, eu quero deixar as perguntas, as dúvidas aos técnicos. Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida dentro do meu projeto, dentro do âmbito do meu conhecimento. A Fazenda, o nosso grupo, está de porteiras abertas a receber todos os parceiros que têm interesse em nos visitar e conhecer o nosso projeto, tirar dúvidas, pegar como exemplo, seja ele pecuarista, seja ele agricultor que esteja integrado dentro do processo ILP. E é um prazer participar e, mais uma vez, agradeço todo o grupo pelo grande apoio que tem me dado, porque, afinal de contas, sem tecnologia, sem informação e sem produto de qualidade no mercado hoje, a gente não consegue mais competir e sobreviver dentro desse mercado cada dia mais exigente. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado em estar participando e estar podendo oferecer algo para contribuir com o crescimento da nossa atividade pecuária. Olá, meu nome é Arnardino Santos Gabriel, conhecido por Dino. Esse é meu filho Felipe e esse é meu filho Gabriel. Nós somos pecuaristas, trabalho na atividade pecuária há mais de 20 anos e nos últimos 8 anos eu parti para fazer a integração lavoura-pecuária, porque houve uma evolução técnica da região e nós precisávamos adaptar dentro de um cronograma onde agregasse valor e resultados para que a gente continuasse dentro dessa atividade. Olá a todos, eu sou o Douglas da Tortuga, atendo a região de Paraíso do Tocantins aqui. Estamos aqui na propriedade do Arnardino Gabriel dos Santos, atendo ele desde 2009, onde ele começou com arrendamento e depois de alguns anos, há 6 anos atrás, ele adquiriu a fazenda aqui e há 3 anos está confinando. É um dos clientes referência da região, usando os produtos Tortuga, uma marca da DSM, sempre com tecnologia. E produz o que o mercado quer hoje, essa carne de qualidade que todos podem ver aí. Ao longo desses 3 anos, tivemos vários desafios e foram vários estágios percorridos até a gente chegar ao modelo atual que está rodando dentro da propriedade hoje. Então a gente testou categoria animal, peso ideal de entrada, os próprios ingredientes nutricionais, sempre visando otimizar desempenho, né? Sempre foi nossa intenção um produto final de altíssima qualidade, porém isso teria que ser de forma viável para a propriedade. Então, trabalhamos com a mais alta tecnologia nutricional, hoje empregada aqui através dos aditivos Crina, Rumistar e Raidi, tá? Trabalhando com nutrição de ponta também, ingredientes que são considerados de alto valor biológico no mercado, incluindo aí silagens de grão úmido. E hoje a gente tem a opção de usar 100% de fonte volumosa silagem de milho, coisa que há 2 anos atrás era inimaginável, né? A gente trabalhava com silagem de capim. Então a gente pode ver uma resposta muito grande por parte dos animais, né? No sentido da gente conseguir, né, otimizar ao máximo esse desempenho em carcaça, a gente ter realmente a qualidade de carne que a gente espera no produto final. A partir do momento em que houve um avanço muito grande da agricultura no estado,
E a atividade pecuária no sistema extensivo, ela já não competia mais, não tinha condições de sobreviver sem ingressar dentro de uma tecnologia mais avançada e agregar mais valores aos animais, às qualidades dos produtos que a gente termina. E a partir daí eu iniciei a atividade agrícola com integração lavoura-pecuária e iniciei a transformação do sistema extensivo para um sistema mais tecnificado com o confinamento. A partir do momento que eu comecei a avaliar quais seriam os produtos que o mercado exigia, com a qualidade de carne, que é um mercado que está cada dia mais exigente. E aí nós começamos a buscar quais seriam as fontes que agregariam maior valor dentro do produto final. E isto vai desde os núcleos dos aditivos até a alimentação básica, que são grão úmidos, volumosos, silagem de milho e tal, etc. Nós começamos a trabalhar com a carne de qualidade, em especial a raça Angus, a partir do momento em que a gente percebeu que ela tem a maior conversão alimentar e que a sua qualidade de carne é uma carne nobre, que o mercado está tendo uma grande demanda, uma grande procura. E a partir do momento que nós pesquisamos os desempenhos entre as raças Nelores e as raças Angus, nós descobrimos que na raça Angus os valores agregados teriam uns prêmios e uma participação de desempenho melhor com a dieta que a gente tem a oferecer. A alta tecnologia ela veio a partir do momento da parceria com a DSM, em que a gente percebeu os ganhos diários, que eu tinha, no primeiro ano de confinamento, eu tinha ganhos diários aí em torno de 1,6 kg cabeça dia, e hoje nós já atingimos aí em torno aí de 1,9 kg, 1,950 kg cabeça dia. A pergunta que sempre se faz é qual é que rende mais, qual que produz mais resultado. Eu diria que quem tem uma propriedade hoje e investe um grande investimento em tecnologia, em preparo de solo e toda uma infraestrutura que fica imobilizada, o importante é ter a receita anual das mais variáveis oportunidades de receitas que tiver dentro da propriedade a ser absorvida. Então, no caso, a agricultura e pecuária tem que andar junto. Então, esse é o objetivo, utilizar o melhor da tecnologia disponível do mercado, produzir cada vez de forma mais eficiente e com qualidade para atender um mercado cada vez mais exigente em carne de qualidade no Brasil. Nós do grupo Fazenda São Gabriel, eu, meu filho Gabriel, meu filho Felipe, minha esposa Vanusa, agradecemos a DSM e a Tortuga pelo número de informações que tem nos trago ao nosso projeto. Estamos de portas abertas a todos que possam vir nos visitar e compartilhar informações. Será um grande prazer recebê-los em nossa casa. Bom, boa noite a todos. Espero que todos tenham gostado da apresentação da propriedade. Mais uma vez agradecer aqui em nome da DSM, em nome da Nardino, pela participação de todos no evento. É um prazer para a gente estar podendo apresentar esses números que são extremamente interessantes e muito importantes aqui no desenvolvimento da nossa pecuária eficiente aqui do sul do Tocantins. Vocês viram aí parte da estrutura da fazenda, parte do que foi feito. Isso foi desenvolvido ao longo de 3 anos que eu estou acompanhando a propriedade. Então, eu vou passar aqui alguns números, tanto os dados zootécnicos quanto alguns dados financeiros. E brevemente eu vou contar para vocês como que a gente chegou nesse projeto. Eu comentei no vídeo a questão da gente ter estudado vários modelos até se chegar. Então, um breve histórico do que foi realizado na propriedade. A gente iniciou isso há 3 anos atrás, com um confinamento de 300 cabeças, em 2018. Já em 2019, a gente conseguiu mais que dobrar essa capacidade, fomos para 800, e esse ano a nossa estimativa é fechar o ano com 2.300. Então, o que eu sempre costumo falar é que quem começa a confinar é um caminho sem volta.
E o que é interessante disso? Isso foi uma evolução constante, tá? Tanto em estrutura quanto em tecnologia dentro da própria fazenda. Os currais não foram construídos de uma vez só, a estrutura foi se adequando, tá? Foi evoluindo em função desse volume de animais, né, que a gente foi aumentando. Mas, basicamente, a gente tem na propriedade os currais, né, que a gente chama de curral padrão de confinamento hoje, 50 metros de coxo por 40 de fundo, onde a gente trabalha aí em torno de 40 a 50 centímetros de área de coxo por animal, em torno de 12 a 15 metros de área de metros quadrados, né, por animal no curral. Então, não tem muito segredo aí. Então, a gente tem um curral com capacidade para até 150 cabeças. Hoje, estaticamente, dentro da fazenda, a gente tem 13 currais construídos, né, elevando nossa capacidade aí para 1.950. Eu sempre falo 2.000 cabeças, né, para arredondar a conta, para ficar melhor aí, para a gente falar sobre. E o que é importante? Isso foi uma evolução, principalmente no quesito nutricional, tá? Quando eu falo em dietas, é onde eu vejo, assim, a maior evolução ao longo desses 3 anos. Então, para a gente ter uma noção, em 2018, a fazenda trabalhava com silagem de capim. Era a única fonte de volumoso que a gente conseguia produzir. Então, a silagem básica composta de silagem de capim, milho, farelo de soja ou soja grão. Na época a gente utilizava bastante soja grão e um núcleo com monenzina, tá? Um núcleo de entrada da nossa linha de confinamento aí, que era um núcleo com monenzina. Animais tradicionais, animais convencionais, o nosso tradicional boi Nelore de 90 dias de coxo, tá? Rodou muito bem, foi uma experiência muito boa para a fazenda, até muito bom para a gente treinar a operação, ver como é que isso rodava, né, de forma correta dentro da propriedade. Em 2019 demos um passo que foi dobrar a quantidade. Tá? E nesse aspecto já tivemos que evoluir, tanto em produção de volumoso, né, quanto em produção de concentrados de mais alta qualidade. Nesse aspecto, já o Arnardino já solicitou para a gente uma evolução tecnológica um pouco maior no sentido nutricional, porque a gente tinha que usar fontes de melhor qualidade. Tá? A gente começou a evoluir a genética desses animais para um animal meio-sangue, né, o meio-sangue Nelore Angus. Então a gente já passou já a trabalhar com silagem de sorgo, grão úmido, e também a silagem de sorgo convencional. Tá? Seguindo esses aspectos, a gente tem uma série de algumas dificuldades técnicas, principalmente com relação a consumo, né, de determinadas silagens de grão úmido. Foi necessário, a gente evoluiu também o núcleo para o crina. Ano passado a gente rodou com o Fosbov crina, ou seja, foi uma evolução tecnológica de aditivo, visando melhorar a carcaça desses animais, melhorar o desempenho, até porque o confinamento ele saiu do período convencional, que seria o período seco, e a gente passou a fechar animais que adentravam o período chuvoso. Então, para contornar todos esses problemas, principalmente de consumo, melhorando a eficiência animal, né, melhorando o consumo geral, melhorando a qualidade de carcaça, migramos para o núcleo crina. Já esse ano, em 2020, demos um passo um pouco maior, que foi tanto aumentar a quantidade de animais, como evoluir infinitamente a qualidade da dieta. Tá? Pensando-se em tecnologia, esse ano a gente trabalhou com praticamente o melhor que existe hoje no mercado nutricional para confinamento. Então, trabalhamos 100% silagem de milho. Tá? Podemos trabalhar com o grão de milho, a silagem, né, de milho grão. Não abandonamos, porém, o sorgo, porque a gente necessitava de uma dieta de crescimento e como a propriedade ela veio de uma era agrícola, tá? A gente veio de uma agricultura mesmo, onde se produzia milho, sorgo e soja, a gente sempre incrementa esses ingredientes que a gente tem disponível na fazenda. Tá? Incorporamos o farelo de soja e, devido a uma conversa, por trabalhar o foco desse ano, carne de qualidade, né? Uma carne de maior valor agregado no mercado, estudamos, fizemos conta e chegamos à conclusão de que a gente necessitaria de um aditivo melhor. Então a gente evoluiu aí para o núcleo top de linha da DSM, da Tortuga, uma marca DSM hoje, que é o Raidi. Então a gente trabalha com os 3 melhores aditivos que existem hoje na linha, que é o Crina, o Rumistar e o Raidi. Aí a gente evoluiu também a genética desses animais com foco maior agora no cruzamento meio-sangue, tá? Nelore e Angus. Nesse aspecto também, todas as dietas foram desenhadas no sentido da gente poder trabalhar com o máximo desempenho possível, tá? Melhoramos a estrutura de mistura total. A gente ainda não tem uma fábrica pronta dentro da propriedade, isso é um projeto futuro, tá? Que vai agregar ainda mais a questão do manejo nutricional, vai facilitar muito a nossa operação, tá? Porém, o planejamento nutricional deste ano foi visando o produto final. Então, a gente sentou, a gente definiu, igual eu falei, a gente definiu o modelo animal, qual que era o peso mínimo desses animais, quem ia entrar no confinamento, tá? Qual era o peso de saída e quais eram as categorias.
Então, inicialmente, por exemplo, a gente trabalhava só com macho inteiro. Esse ano foi o primeiro ano que a gente vai trabalhar com macho castrado, tá? Visando promover desempenho, tá? E qualidade de carcaça final. Por que a gente optou por vir com a alta tecnologia? O Raidi, devido a vários estudos aí publicados, a gente viu que a gente precisava de otimizar e encurtar espaço de tempo e, no mais, como a gente teve o encarecimento das principais matérias-primas, tá? Principalmente os grãos, né? Milho e soja, a gente precisava compensar esse desempenho. Então, toda unidade animal, o confinamento ele trabalha com a aquisição de animais, tá? Não é um rebanho próprio. Então, toda unidade animal ela tinha que proporcionar o máximo possível de desempenho em carcaça, até para eu diluir o ágio desses animais, né, que eram 100% compra. Então, a gente optou por usar o topo da tecnologia que poderia agregar isso para a gente. Para muitos que ainda não conhecem, o Raidi, tá, é uma molécula, um metabólito da vitamina D, tá, que a gente incorpora diretamente no núcleo mineral que vai na fabricação dessa dieta desses animais para o confinamento. Tá? E o que é muito interessante é que esse Raidi ele tem várias funções, principalmente metabólicas, para garantir saúde, garantir sistema imune e principalmente ativar a gênese de síntese proteica no animal. O que eu quero? Se eu estou trabalhando com a genética melhor para esses animais, eu quero ter a condição dele poder me expressar o máximo potencial que ele tem dentro do confinamento. Então, vamos dizer que o Raidi ele funciona meio que como um efeito anabólico mesmo dentro do confinamento, tá? A gente consegue ativar esses genes aí na casa de 30% a 40%, aumentando a eficiência de desempenho em carcaça, tá? Tanto é que existem estudos comprovados e o que ficou bem claro é que os estudos realizados em universidades com os dados a campo, eles ficaram bem claros no sentido de ter um resultado padrão, tá? Então, o que a gente conseguiu alcançar dentro de pesquisa, que eu posso resumir para vocês que a gente fala quando eu evoluo de um núcleo de monesina para um crina Raidi hoje, a gente consegue colocar até 2 arrobas a mais no animal. Então são ganhos de carcaça que até então eram inimagináveis. Tá? A gente teve evolução em ganho de carcaça de mais de 280 gramas dentro do confinamento. Daqui a pouco eu vou mostrar esses resultados para vocês. E ficou claro também no rendimento. Tá? A gente teve animais com altíssimo rendimento, alto desempenho, e o melhor, padrão, a gente conseguiu lotes de animais que conseguiram ser abatidos e atingir mais de 95%, tá? Dentro da qualidade de carcaça que o frigorífico nos solicitou. Então, esse foi o principal diferencial referente ao ano passado, no sentido da gente conseguir implantar esse planejamento nutricional e ter esses resultados. E para a gente entender como ficou isso, eu vou apresentar para vocês alguns números, são os nossos índices zootécnicos prévios. A gente teve, no mês passado, o abate de 277 cabeças, né, quase 300 animais aí, onde a gente iniciou esses animais do pasto e simplesmente finalizou no confinamento. Então, a gente teve uma média de 78 dias, tá? A gente tem mais animais ainda, serão dados que vão entrar posteriormente nisso aí, tá? Mas, resumindo para vocês observarem bem, 78 dias de coxo, um animal que entrou aí com média de 398 quilos, é mais ou menos o boi padrão que entra no confinamento, tá? Foram abatidos com a média de 532, e nesses lotes aí estão incluído lote de macho e lote de fêmea. Daqui a pouco eu vou estratificar entre machos e entre fêmeas, só para a gente entender. Mas média geral do confinamento, a gente conseguiu 1,751, tá? De ganho médio diário, 1,751 quilos de ganho médio diário, sendo com a carcaça extraordinária de 1,305 kg. Então, assim, a gente chegou a produzir uma arroba com menos de 10 dias em alguns lotes. E rendimento de carcaça médio na casa de 56,22. Dentro do período, colocamos 6,85 arrobas. Extremamente interessante o resultado, tá? E a hora que eu estratificar aqui, vamos observar, então, filtrar entre machos e fêmeas, para a gente observar o quanto isso foi linear no sentido de ganho em carcaça, né? A gente sabe que a fêmea Angus ela tem um desempenho um pouco inferior ao macho, mas para a gente entender, os machos ficaram mais dias de coxo, a gente teve 85 dias para eles, enquanto que as fêmeas a gente teve 72. Tá? Os pesos iniciais vocês podem ver, né? Tradicional macho mais pesado, fêmea mais leve. E o interessante, a gente conseguiu abater fêmea, novilha Angus, com um determinado rendimento que chegou a atingir 17 arrobas. Então, um lote muito padrão, muito interessante. E se a gente avaliar o ganho em carcaça, extraordinário, tá? Ganho em carcaça, macho, meio sangue Angus, 1,543 kg, dentro de um período de 85 dias, eu estou falando de produzir uma arroba a cada 9
dias dentro do confinamento. Então, vocês podem observar aí um rendimento extraordinário, 58,05, colocando quase 9 arrobas, né? 8,73 arrobas aí dentro do período. A gente poderia arredondar, né, para as 9 arrobas, mas por estratégia a gente preferiu tirar esses animais, até porque precisava colocar outros no lugar. E o fator importante, fêmea Angus rendendo em média mais de 54%. Tá? São dados que a gente não vê todo dia no mercado. E todos os animais atendendo acima de 90% às exigências do frigorífico com relação a acabamento, tá? Cobertura de gordura geral e peso, padronização, principalmente padronização de carcaça. Então, dito isso aí, lógico que o resultado zootécnico é muito bom, né? Tem alguns outros fatores que a gente tem que observar também, por exemplo, a eficiência biológica, enquanto que médias abaixo de 150 são consideradas boas, a gente conseguiu fechar uma média abaixo de 130. Então, considero que é uma média excelente, tá? 129 quilos de matéria seca para produzir uma arroba, com uma média de confinamento de 11,8 dias para se colocar uma arroba no animal. Então, isso dilui bastante o custo de operação do confinamento, tá? Principalmente no sentido de economizar diárias de operação dentro do confinamento. Quanto mais peso esse animal ganhar, para mim, melhor. Eu citei no início que a gente tem uma certa dificuldade por trabalhar com alta inclusão de grãos úmidos, né? Principalmente o milho, grão úmido. Isso nos gera uma certa dificuldade de consumo que é 100% contornável com o uso do aditivo crina. Então, a gente conseguiu fechar um período médio com 2,4% peso vivo. A gente não tem aquele declínio de queda de consumo que a gente comumente tem com aditivos convencionais, principalmente com a monezina, além do fator, né, de incentivo de consumo que vai minimizar muito a questão do refúgio de coxo. Eu coloquei 2 animais aí no slide, mas são nos animais totais, tá? Considerando todos os lotes do confinamento, a gente tem mais de 2.000 cabeças hoje. Então, somente 2 animais dentro do período de confinamento realmente refugaram coxo, a gente precisou tirar. Índice de mortalidade, baixíssimos, extremamente baixos. A gente teve 4 animais e os 4 tendo como causa a infecção, tá? Então, já identificado, totalmente contornada a situação. E referente a problemas metabólicos, laminite, diarreia e timpanismo, a gente teve 0 problemas. Então, mesmo trabalhando com dietas altamente energéticas, dietas altamente desafiadoras, a gente consegue ter um índice de problemas baixíssimo, né? Muito baixo. Bom, mostrei para vocês os índices zootécnicos, né? O zootécnico tem que fechar com o financeiro. No final das contas, o confinamento ele tem que ser rentável, ele tem que dar lucro. Então, deixei aí para vocês as médias de valor de compra de animal magro, tá? Custo médio diário de dieta, considerando valores médios entre o início e o atual do confinamento, quando esses lotes foram abatidos, né? No início do mês agora. Então, a gente teve uma valorização de matérias-primas, a gente teve, né, a subida do milho, teve a subida do farelo de soja, porém a gente ainda conseguiu fechar um custo diário bem interessante, vocês podem ver uma diária média de R$ 11,68 e uma arroba produzida muito mais interessante ainda. Então, a gente, na condição atual de mercado, a gente conseguir fazer uma arroba produzida abaixo de R$ 140, isso demonstra o tamanho da eficiência de desempenho que os animais conseguem atingir, tá? Então, tudo desenhado para ganhar peso. Isso até superou um pouco as expectativas, a gente tinha uma expectativa dessa arroba produzida ser um pouco mais cara, mas dada a eficiência dos animais, a gente conseguiu baixar muito esse valor extremamente interessante e que vai diretamente influenciar na rentabilidade, tá? Então, a gente tem um retorno aí de período, considerando todo o confinamento na casa dos 19,9, né? Ou seja, 20%. É uma rentabilidade que poucos negócios hoje conseguem oferecer para a gente no mercado, tá? Lucro médio por cabeça na casa dos R$ 756,15. Extremamente interessante também a lucratividade por animal, tá? Então, o confinamento, ele ainda está em andamento. A gente ainda tem 1.980 cabeças fechadas, tá? Dentre eles temos fêmeas Angus, temos machos Angus, tem alguns animais Nelores convencionais, tá? E o encerramento de safra está previsto apenas para o mês de dezembro. Tá? Vamos finalizar ali, lá para o dia 20 de dezembro, pode ser até que passe alguns lotes para o ano seguinte, devido a ser animais com foco um pouco diferente. Então, a gente passou a trabalhar com animais um pouco mais leve, trabalhando maior quantidade de dias de coxo, tá? Para viabilizar a produção de carcaça de qualidade nesses animais. E o que a gente tem ainda de planejamento, né? Seria até bom o Arnardino comentar com a gente, mas eu fiz um resumão aqui.
Ainda teremos ampliação e adequação da estrutura, por quê? A intenção é esse confinamento rodar o ano todo, seja período seco, seja período chuvoso, tá? A intenção é dobrar essa capacidade, então se hoje a gente tem 2.000, a gente quer chegar a uma estática aí para 4.000 animais, tá? Porque a gente vai aumentar os dias de coxo, pode ser que a gente passe aí para 140, 150 dias de coxo, dependendo do animal que a gente vai colocar nesse confinamento, então a gente precisa de ter espaço suficiente para isso, tá? Existe um projeto de uma fábrica de ração, né? Vai ser construída para a gente adequar esses 4.000 animais. Futuramente a estrutura realmente ela tem que ser ampliada para estar atendendo isso aí. E o foco é em animais de alto valor genético, que seria o nosso meio-sangue, né? Angus Nelore, que é o animal que realmente vai produzir essa carcaça de qualidade aí que a gente está procurando no mercado, tá? Vamos ampliar também a questão da produção de silagens e grão úmido. Ano passado a gente fez o sorgo, esse ano foi feito milho e sorgo, e a tendência é fazer a maior volume de milho, né, que é um ingrediente de melhor qualidade biológica e de digestibilidade, para a gente poder trabalhar com mais flexibilidade essas dietas, tá? E partir para o confinamento de animais super precoces. Como a gente depende 100% de compra, a intenção é a gente fechar cada vez o maior volume de animais e dentro do peso pré-estabelecido que a gente definiu no confinamento, que é o ideal, que é para ser fechado, tá? Bom, no mais é isso. Espero que tenha ficado claro os números zootécnicos e financeiros. A gente está aberto às discussões ao final aqui do evento, então podem ir mandando suas perguntas aí. Todo mundo aqui está disponível para responder. E agora eu vou chamar para finalizar para a gente, tá? O Thiago, que vai passar para a gente aí as perspectivas do mercado, como é que vai se comportar isso aí de agora para o final do ano. Thiago, é com você. Você podia me responder como é que você fez o período de adaptação dos animais ao confinamento, Elvis? Sim, a gente tem duas metodologias de adaptação desses animais, tá? A gente tem parte desses animais que são compros e recriados dentro da própria propriedade, onde a gente tem um piquete de recebimento, tá? E eles vão ficar ali recebendo suplementação, ou seja, esses já entram adaptados para o confinamento. A gente nem tem dieta de adaptação, tá? Temos animais mais leves, onde a gente trabalha intercalado uma dieta de adaptação com uma dieta de crescimento, que basicamente é sempre que é a mesma dieta, tá? Então, animais que entram muito leves, eles vão ter um período ali de 30, 40 dias nessa dieta de crescimento para atingir o peso mínimo, tá? E esses animais Nelores, igual esses que a gente está vendo na foto aí, que são os animais que já entram mais pesados, esses sim a gente trabalha de 12 a 15 dias de dieta de adaptação, tá? Dependendo do consumo. Então, se o animal já chegou, como a gente usa um aditivo crina, que estimula consumo, com 5, 6 dias ele já está alcançando em 1,8%, 2%, 10 a 12 dias a gente já está mudando essa dieta para terminação, tá? Talvez, se for animais muito sentidos, que vêm de longe, demora um pouco a pegar o consumo, a gente trabalha esses dias um pouco mais estendidos, mas nunca passando de 15, tá? Sempre a régua é 15. A gente só faz antecipar. Por quê? A dieta de terminação, no caso, é uma dieta muito energética, tá? A gente usa bastante milho grão úmido, usa bastante energia, é uma dieta que eu costumo falar que ela é bem pesada, tá? Então, aí, para evitar qualquer risco, a gente prefere fazer uma adaptação muito bem feita para depois a gente migrar para essas dietas. Ou se não, a gente faz um degrau, a gente coloca uma terminação que roda por 30 dias, após isso a gente coloca a última terminação, que é realmente a dieta de maior potencial de desempenho aí para esses animais acelerarem o que conseguirem. Obrigado, Elvis. Uma boa colocação que você fez aí, eu queria fazer um comentário com relação a toda a infraestrutura. O importante é que a gente tem uma demanda de recursos a serem investidos, né? E tantas ampliações que ainda devem ser feitas, né? Mas nós começamos primeiramente pelos inícios primários, né? Que é bem-estar animal, um curral com um tamanho de espaçamento adequado. A gente falta algumas infraestruturas aí, conforme se vê nas próprias fotos aí, que ainda falta parte de sombrite, parte de cobertura de coxo, mas o importante é que a dieta está balanceada, a parte de distribuição de água, de coxo, de espaço físico entre animais, o manejo está sendo bem rigoroso e essas etapas elas vão sendo concluídas passo a passo.
porque demanda de um grande investimento, né, em fábrica de ração, cobertura, pé de coxo cimentado. Então, a gente tem muitos projetos para ser evoluídos aí, para melhorar o desempenho dos animais, né, fator climático, tem que fazer uma climatização para diminuir a poeira do confinamento, o bem-estar animal em termos de temperatura. Então, tem uma série de coisas que tem que ser seguida, mas o mais importante era alcançar o objetivo. Exatamente. Igual a gente comentou no início, né, é um processo, veio ao longo dos 3 anos e só tende a melhorar, né? A gente espera que aí dentro dos próximos 3 a 4 anos a gente chega no final do projeto. O projeto já está andando, o que é importante, os resultados são promissores já, o resultado já está bem visível, a gente está animado, está confiante. Nossa equipe tem trabalhado muito para tudo isso, a DSM tem nos dado um suporte sensacional em termos de acompanhamento, de fazer as críticas construtivas, e passo a passo esse vai sendo alcançado. A integração lavoura-pecuária, ela veio para socorrer a atividade pecuária e também dar um suporte à parte agrícola. E eu vejo com muito bons olhos o Brasil desenvolvendo nesse campo do agronegócio, com as grandes áreas de terras produtivas que tem em vários estados e cuidando do bem-estar, da natureza, do meio ambiente e fazendo esse melhor aproveitamento de diluição de despesas de uma infraestrutura que é pesada para uma fazenda ficar em atividade de uma única receita. Então, o negócio é interessante, eu estou muito satisfeito de ter partido para esse ponto e a tendência minha é de ampliar cada dia mais e a gente ir corrigindo as falhas e aplicando uma tecnologia mais moderna para ter resultados mais promissores. Exatamente, esse é o objetivo. Boa noite. Boa noite, Thiago. Eu tentei fugir aqui do embate de uma arroba de R$300, que eu acho que é o que vocês querem saber, se chegam, mas ótimo, que bom que deu tudo certo. Não perdendo tempo, gostaria de agradecer novamente o convite da SM, toda a equipe de confinamento, Marcos Baruzelli, mas também principalmente a equipe do Mapito, Christian, Gustavo, Elvis, né, conhecendo agora aqui de forma online. Gostaria de mandar um abraço especial aí pro senhor Dino, né? Ele deixou a gente chamar assim, mais conhecido como Dino, e a tarefa ficou um pouquinho mais fácil para mim, apesar de estar abrindo, né, ou fechando, podemos dizer, o evento depois das perguntas. A gente vai falar sobre perspectivas de milho a 85, de boi a 280, 90. Bem diferente esse mercado esse ano, mas tiveram 2 palavras que eu ouvi, uma do seu Dino falando, né? Vou aproveitar e mandar um abraço para toda a família da Fazenda São Gabriel. Ele comentou muito sobre tecnologia, né? Não dá para ficar fora do mercado sem tecnologia. Isso vale produto DSM, isso vale uma boa genética, uma boa sanidade. E depois o Elvis terminou falando sobre eficiência. Em épocas de custo alto, aliar eficiência, né, vindo de uma tecnologia, mas uma eficiência de um funcionário, uma eficiência de uma comercialização é fundamental para melhorar a rentabilidade. Então, a gente vai abordar muito a questão do mercado daqui para frente, esse final de ano, começo do ano que vem, mas eu gostaria de fazer esse gancho com o que eles nos falaram. A gente precisa ter eficiência, a gente precisa ter tecnologia no processo. Os custos vão subir? Os custos vão subir. A arroba vai estar firme. Começo do ano que vem vai estar firme. A gente não tem chuva, o milho está caro, a estação de monta está se postergando por causa da não chuva. Então, todos esses fatores são ingredientes de um mercado realmente que se desenha firme, somado ao câmbio. Pode cair um pouco, a gente vai entender um pouco esse cenário, mas então é buscar eficiência, gente, buscar tecnologia, produtividade, né? Começando minha apresentação, eu comecei a gente vem falando muito, né? Eu coloquei 2015 aqui para vocês, principalmente devido, foi o último, aquele repique do boi, do bezerro, do boi magro, do boi gordo, vocês vão lembrar bem, 15, 16. Depois, passados 5 anos, essa é a realidade. Esses preços aqui são preços reais, tá? De São Paulo, tá? Principalmente por causa da formação do preço do boi. Hoje São Paulo fecha, né, a 268, né, e 70.
Tocantins, saiu os dados aqui do CPEA, algo em torno de 265, ou seja, muito próximo, né? Aquele diferencial de base de 10, 15, 20 se aproximou, mas São Paulo ainda acaba sendo um pouco a referência. E essa é a realidade. A gente tem insumos mais caros, os animais de reposição mais caros, os grãos mais caros. Eu estou falando em 5 anos, o farelo aumentando de preço algo em torno de 10%, o bezerro 9% a 10%, o boi magro 13% a 14%. E o milho que puxou bem, tá mais do que evidente aí, algo em torno dos seus 32%. Né? Setembro fechou a R$60, a gente já está falando de milho a 75%. Né? Bem forte a cotação. Para o começo do ano que a gente esperava uma cotação de R$42 com o fim da safrinha, né? 59,60 ou R$75, puxou bem. E o boi gordo vem subindo. Aí, Thiago, dá para ver aí, o boi gordo não subiu tanto como o milho, né? Mas o boi gordo está valorizando. A gente está falando aí de novo, estou falando de um boi gordo aqui de 248. Se eu colocar os 268, R$20 arroba a mais, chega nos 32? Não chega, mas chega muito próximo dos 27%. Se eu estiver falando de uma arroba em outubro, em novembro, dezembro, algo em torno aí dos seus 285, é de se analisar e ver que valorizou. A grande questão é essa. O que fazer com essa melhor rentabilidade? Porque meu milho, que entrou no meu confinamento, ele entrou no milho de julho, no milho agosto, que entrou mais caro. Eu estou vendendo o boi gordo mais caro também. A gente precisa fazer conta. E o ponto que eu mais gosto dessa tabela, hoje, quando a gente fala da arroba em dólar, né? A gente está falando de uma arroba em dólar, algo em torno de $46 por arroba, que fechou setembro. Hoje a gente está falando de uma arroba, algo em torno dos seus 47,92, a câmbio de hoje, a 5,60. E aí vem uma pergunta boa, né? E uma arroba de 300, quantos dólares por arroba fica, né? Eu estou falando algo em torno de 53 a 54 dólares por arroba. Se eu falar de R$300 a arroba. Então, o mercado vai pagar uma arroba de 53? Ô, Thiago, mas em 2015 pagou. Pagou. Então, eu começo a analisar esse mercado. Mas a gente vai ter que sempre pensar também a questão do mercado interno. Mas que seja, esse é o cenário hoje de um mercado em termos de valorização nos últimos 5 anos. O que a gente tem que sempre lembrar e observar? Por que a arroba subiu bastante? E ela vai continuar subindo? O mercado de carnes é um termômetro muito interessante, né? A gente teve o ano passado uma forte valorização lá em novembro, aí depois ele caiu, principalmente a partir de janeiro, daí começou toda aquela parte da pandemia e ela valorizou fortemente. Oferta restrita no campo e uma demanda muito forte da China. E também, gente, olha o que acontece com o mercado de suínos, né? A carne suína valorizou muito nos últimos meses, valorizou bastante, porque a China veio comprar muita carne suína nossa também. Tivemos problemas de peste suína na Alemanha e aparece a China comprando. A Alemanha representava 15% do mercado chinês de carne suína. Imagine só, onde que vai buscar a carne suína no mundo? A China. Vai comprar lá no Dinamarca, Holanda, Canadá, Estados Unidos estão em briga, Brasil. Então, uma sustentação do preço também das exportações, mas da carne suína e a oferta restrita são ingredientes muito fortes para a gente ter uma carne bovina supervalorizada no mercado doméstico. Vamos pontuar muito a questão do frango. O frango é a carne mais barata. Ah, mas Thiago, mas o custo subiu. O custo subiu do frango, porque frango é milho, suínos é milho. 50%, tá? Quando a gente fala do custo de produção de suínos e frango, a gente está falando de milho. Então o milho vai subir, o preço do frango vai subir, o preço da carne suína vai subir e vai empurrar também na carne bovina. Resta saber essa substituição entre carnes, como que vai ocorrer. Mas esse é o cenário. Esse é o cenário que se espera. A gente já vai falar da questão de ajuda do governo, a gente já vai falar de todo esse cenário macro.
mas a carne suína realmente ela ajuda a dar uma sustentação, principalmente a carne bovina. Agora, o mercado é formado, como todos vocês sabem, de demanda e oferta. Como que está a demanda interna? Pô, Thiago, a demanda interna está boa. Os R$600 ajudou muito. Os R$300 está ajudando? Está ajudando muito. A minha fala para vocês é a partir de janeiro. Né? Porque o Paulo Guedes já falou, não tem mais. Não tem de onde tirar. 70%, 60% da nossa carne produzida é para o mercado doméstico. Obviamente que o mercado ele está consumindo. Ele vem consumindo, parou de viajar, fez um monte de outras opções para consumir alimento. Mas então a gente tem uma demanda legal em 2020. Uma demanda externa super aquecida. E como que está a oferta? Tem a oferta, né? A discussão em 2020 é o quê? Eu vou ter primeiro giro, eu vou ter segundo giro, eu vou ter girão, não vou confinar. Mas o que a gente sabe é a oferta reduziu já nos últimos 2 anos. No primeiro tour de confinamento de 2019, na Viraí, no MS, isso daí era final de agosto, começo de setembro, estava um desespero, agosto, setembro, para achar boi magro, e já estávamos falando de bezerro muito forte. São esses tipos de informações que são importantes. Já não tinha bezerro. O que se dizia? O bezerro começa o ano valorizando, e a tendência é valorizar muito ao longo de 2020. Isso daí a gente falava de setembro, outubro do ano passado. É só pegar as falas gravadas. Então, realmente, a oferta já vinha restrita. Mas vamos entender um pouquinho mais. Como que é formado o preço, né? Tem os produtores jogando o preço para cima, natural, a indústria jogando o preço para baixo. Aqui eu podia colocar 2 produtores, o produtor da cria, do bezerro, do boi magro, do garrote, que seja, e o produtor que está comprando esse animal, né? O terminador, o criador terminador. Sempre vai existir esse mercado. Mas pensando na pecuária, produção e o processo, a indústria, eu tenho a demanda, gente. Eu posso ter o especulador, eu posso ter o escritório, o investidor, assim por diante. Mas o consumidor ele sempre vai determinar. Uma arroba de R$300, vocês precisam fazer a conta. Quanto que vale uma picanha? Quanto que vale uma alcatra? Essa é uma conta bacana de se fazer, né? Hoje com a arroba a 260, hoje eu fui num supermercado aqui em Piracicaba, né, interior de São Paulo. Eu tenho a picanha Bassi sendo negociada a R$118. Pacotinho de 1,1 kg. R$118. Tudo bem, Thiago, é uma picanha Bassi. Mas eu tenho uma maminha Bassi sendo negociada mais ou menos um pouquinho maior o peso, então mais barata, sendo negociada a R$63 a peça. O que vai acontecer, gente? A picanha é picanha. Mas uma picanha de 100 ou uma maminha de 60 e de alta qualidade, vai ter a troca. Vai existir essa troca. Então eu vou para um contrafilé, eu vou para uma maminha, depois eu vou para o colchão mole, colchão duro, ponta a 100. Paleta aqui em Piracicaba saiu de R$17 o quilo para R$29 o quilo, paleta. Tá? E a minha fala não é falando que não é justo o preço, não. Tá certo, baixa oferta, custo em alta, repassou o preço do boi. A questão é olhar pelo lado do consumidor. O consumidor ele vai te ajudar a formar preço. Tá? E o frango, hoje o quilo da carcaça casada no atacado de São Paulo é algo em torno dos seus R$18. O quilo do frango é 6. Resfriado. 3 vezes menos. 14 milhões de desempregados, sem auxílio de emergencial do governo a partir de janeiro. Essa é a grande questão. Tá? Mas o custo está em alta. O produtor não está tentando, está buscando alternativa para engordar o gado. Está buscando alternativa para comprar esse animal de reposição. Então, vocês têm que ficar atento como que está a escala de um frigorífico. O frigorífico é exportador para a China ou não exportador. Mas como que está o consumidor? Ele está comprando? O chinês está comprando?
Que bom, está comprando. O consumidor brasileiro está comprando? Ainda está comprando. Como que está o meu fornecedor de gado? Está batendo mais fêmea? Está segurando fêmea? Assim por diante. É assim que funciona o mercado. E sempre vai continuar assim. O que a gente precisa evitar um pouquinho é o que acontece e que aconteceu no começo da pandemia, o famoso efeito manada. Muitos de vocês já me viram falando sobre isso. Sumiu o papel higiênico, depois não vai ter falta de papel higiênico. Sumiu a cloroquina, não, todo mundo toma cloroquina que vai salvar. Depois faltou produto para quem precisava da cloroquina. Assim como ocorre isso no mercado do boi. Dentro da porteira a gente tem efeito manada. Os animais sempre vão para o mesmo lado, não é? Os produtores fazem a mesma coisa. Não vou confinar esse ano, porque não vai dar dinheiro. Não foi isso que era falado lá para março, abril? A arroba no final do ano está 215. Menor do que maio. Não existe isso. Aí o que aconteceu? Ninguém quis confinar, ou melhor, a maioria não vou confinar. Um milho caríssimo, vai chegar a safrinha. É importante olhar, mas tem que olhar para tudo. Tem que olhar para o consumidor, tem que olhar para o preço futuro, tem que olhar para o produtor. Tá? O efeito manada é um grande e é um risco perigoso para a pecuária de corte. Em 2015, o preço subiu bastante. Eu lembro de um pecuarista em Goiás, ele me questionou: Thiago, eu comprei um bezerro a R$ 1.570. É mais ou menos hoje. Comprei um bezerro a R$ 2.800. Mais ou menos isso. E aí, comprei bem ou não? Tá, quando que esse bezerro vai sair? Essa é uma boa pergunta. Eu falei, não, Thiago, comprei o bezerro tradicional, vai 1 ano e meio, 2 anos. Seu bezerro vai sair em 2017? A gente não sabe nem se a Dilma vai estar no poder, né? Eu brinquei assim com ele, né? Não tinha bola de cristal, não. Brinquei com ele. Mas ele perdeu dinheiro, porque daí o preço do mercado se reverteu. É outro cenário porque a gente não tem uma China. É outro cenário porque o nosso câmbio está 5,60. Né? É outro cenário. No começo do ano que vem. Então esse bezerro caro, vale a pena comprar um bezerro caro? Vale, desde se você colocar tecnologia. Desde fazer o que o Dino está fazendo. Agilizar o processo, engordar de forma mais rápida, concessionando com uma agricultura. Senão você vai perder dinheiro. Não é porque o bezerro está caro, porque você não engordou e você não aproveitou o mercado. O ano que vem, preços firmes da arroba, vocês estão vendo isso. Já tem preços a 270 para maio em São Paulo. Puxa vida, trava esse preço. 241 em outubro do ano que vem. É bom, não é bom? Aí é outra questão, mas a gente precisa começar olhar e fazer conta. O mercado, ele tende a recuperar ano que vem. É o mercado brasileiro aqui, 3,5% de crescimento. Então, a perspectiva para o ano que vem, sim, é que em passos mais lentos, mas a economia melhore e a renda comece a aparecer. E a renda aparecendo, eu melhoro o consumo interno. Thiago, mas com consumo interno, as exportações em alta, que daí é outro grande ponto, né? O mercado, ele valorizou. Olha que interessante, essa linha azul é o aço, metal. O metal, o aço, em 2 semanas valorizou mais de 400%. 400%. Agora a questão é outro ponto, né? Isso gera custo para todo mundo. Aumenta o custo para tudo. Conversando com o montador de imóvel. Nossa, Thiago, eu estou importando dobradiça da China, só vem da China. Não tem dobradiça da China. Está tudo caro. Eu estou importando a 5,60. Eu vou ter que repassar para o meu consumidor. Aí o que o consumidor vai fazer? Ele vai montar um móvel ou ele vai comer uma carne bovina? Boa pergunta, Thiago. Vai ter gente que vai montar o móvel e vai comer frango. Vai ter gente que não vai montar móvel e vai comer carne bovina, que seja. Então o mercado é muito amplo, mas é interessante que o custo sobe para todo mundo. Arroz mais caro, eu vou ter que balancear minha cesta básica. Tá? Esse é o grande ponto. É essa visão mais geral e global que o setor precisa ter. Tá? Agora, olha o que mais me chama a atenção nesse gráfico é a linha verde. Olha como a soja não oscila, né? Aqui são os 4 grandes indicadores de commodities. Ouro em amarelo, petróleo em vermelho, o metal, o aço em azul e em verde a soja. A soja não oscila porque é o principal produto,
né, em termos em crises financeiras, guerras, eu preciso de alimento, eu deixo de comprar uma roupa, não estou comprando roupa, mas alimento, e por outro lado também eu tenho o incentivo de aumentar a produtividade. Então realmente é bem flat a questão do alimento, e isso nos chama muito a atenção, principalmente em épocas onde eu tenho, como eu falei, crise, eu vou buscar o primeiro produto básico, que é o alimento. Agora, a gente tem um ponto importante aqui, né? E essa semana é impressionante como a gente não consegue, né? Todo dia tem uma novidade, né? A gente abre a internet, o celular, ou liga o rádio, a televisão. Trump falando mal da China. Agora o Bolsonaro também está falando que não vai comprar mais vacina da China. E aí eu recebi hoje, eu estou contando isso porque eu recebi hoje, de alunos, de empresários pecuaristas, diretores de bancos, turma que vende ar-condicionado, todo mundo desesperado. Falou, o que vai acontecer com a China? A China vai retaliar a gente com essa fala do Bolsonaro? Todo mundo desesperado, né? A gente está entrando numa toada muito problemática. Eu não vou falar muito de política aqui. A grande questão é, essa briga Trump e China está sendo benéfica para o Brasil. A China tem duas saídas para comprar alimento, volume. Ou é Brasil ou é Estados Unidos. Volume, tá? Isso eu falo soja, milho, carne bovina, suína, frango. Não tem volume. A China produz legal, custo baixo, muito bom. Carne bovina, soja, milho. Mas em volume, e até mesmo a acessibilidade que tem no Brasil é muito forte. Agora, a grande questão, gente, olha a dependência que a China tem dos Estados Unidos. Por isso que o Trump grita. O Trump grita e bate duro porque ele sabe que a China precisa dos Estados Unidos e quer que a China realmente se curve para ele. A questão eles vão precisar comprar cada vez mais manufatura, energia, serviço, agronegócio. O agronegócio tem o Brasil. Pelo menos aí é um alento para eles, para os chineses. Mas eles vão precisar comprar produtos americanos. E o ano que vem, a gente tem eleição, né? O ano que vem não, esse ano. Desculpa, mês que vem. E se o Biden ganhar, né? O Biden, o adversário do Trump, o Biden já falou, vai ter sanção para o Brasil, viu? Estão queimando, estão desmatando, ela é de esquerda, vai ter sanção. E a gente sabe que o Bolsonaro grita também porque ele tem a costa quente do Trump. Veio toda uma comitiva essa semana aqui dos americanos e que realmente eles se posicionaram. Vamos fazer comércio, ok. Aí o Bolsonaro ele vai ali e grita. Mas a grande questão, gente, o que é o importante desse processo é o que pode acontecer. Tanto de uma fala do presidente, que realmente como que a China vai reagir. Esse é o grande ponto. Falando da gente, Bolsonaro e China, a gente sabe o que aconteceu logo que assumiu a questão do Oriente Médio, né? Mudar lá também, baixar os muçulmanos lá em Israel, Jerusalém. Aí a turma do frango ficou desesperada, daí a Tereza Cristina teve que botar panos quentes. A China, logo no começo da pandemia, a turma lá, a família Bolsonaro falou mal da China. Então, realmente, teve todo aquele processo. Se tem toda a conspiração de querer dominar o mundo, a questão é o seguinte, eu estou falando pelo nosso lado agro de exportação, tá? Pecuária, grãos. Mas o outro ponto importante também é o câmbio, né? Dessas eleições, né? Como que vai ser? E como que vai ser o nosso câmbio para o ano que vem? A gente está falando algo em torno de 5,20, né? Isso que chama atenção. Esse é o grande diferencial hoje para o Brasil. E até mesmo o Trump criticou o Paulo Guedes. Você está deixando o câmbio alto para exportar mais. Pois é. Imagine se o câmbio tivesse 4. Quanto que estaria uma arroba de 300? Uma boa pergunta. Uma arroba de 280, perdão. Uma arroba de 280 é $70 a arroba. $70 a arroba é uma arroba da australiana. Então, o câmbio é para vocês ficarem atentos nos próximos meses, tá? Próximo ano. Porque além de baratear o nosso custo, né? De fertilizantes, adubos, fosfato, alguns medicamentos, mas também diminui nossas importações. A gente deixa menos exportação, deixa menos competitivo. Aqui é o câmbio e principalmente taxa de juros. Taxa de juros está um terreno muito fértil, interessante para investimento agrícola.
agropecuário a 2% ao ano, 2,5% o ano que vem, que seja muito baixo. Então, o governo quer estimular a economia, né? Porque realmente a gente tem um câmbio, que é a relação câmbio dólar, real dólar, é uma das mais altas dos últimos anos, historicamente, pegando o plano real para frente, né? Mas a grande questão é esse cenário nosso macro. A gente tem um déficit, né, em termos de dívida pública muito forte, nosso resultado primário vai estourar e o mundo está um pouco com medo. Então, pensando na arroba, nas exportações, independente da briga política, independente do falatório, acusando um ou outro, eu acredito que a nossa arroba ainda se mantenha firme, principalmente pelas exportações, porque a turma está com medo do cenário brasileiro e vem tirando investimento. Então, o dólar se mantém a 5,60 muito por causa dessas falácias. Então, para o setor exportador é muito bom. Como eu falei, a gente precisa... A questão da reforma tributária, só para trazer um ensejo para você, a gente precisa melhorar essa reforma, né, ou aprovar essa reforma tributária. Nós somos o país que mais trabalha para pagar tributo, né, ou mais gasta hora para pagar tributo. E a gente está longe da Bolívia, da Venezuela, do Equador, do Paraguai, da Argentina. A gente paga muitas horas trabalhadas para pagar tributo. Isso daqui é um câncer da nossa economia, tá? Mas que seja. A grande preocupação minha para a gente entrar no mercado de carne bovina é o desemprego. O desemprego vai subir ano que vem, o desemprego vai subir esse ano. A tendência é de desemprego em alta, infelizmente. E isso acaba afetando realmente o consumo. O desemprego, olha o que acontece. Olha as vendas de roupa, calçados, o amarelinho despencou. Ah, Thiago, a pandemia. Eu sei que a pandemia, mas eu não recupera. Não gera emprego que não vai gerar renda. Olha a venda de carros em azul. Nossa, Thiago, eu conheci um monte de gente que trocou de carro. Tudo bem, é o seu meio. São as pessoas de média e alta renda. Agora, as pessoas elas estão comprando o quê? Mais alimento, o verdinho e eletrodoméstico, principalmente computadores para o trabalho home office, trocando aí sim televisão. E o que mais vendeu na pandemia, segundo o Google, foi máquina de pão, né? Consumo em casa. E isso é valorizado, porque eu, em vez de ir no restaurante gastar R$200, aí sim, eu compro uma picanha de 100, compro uma cerveja, compro uma linguiça, etc. Eu faço um churrasco. E não fico só 1 hora sentado na mesa para gastar R$200. Eu fico 5 horas fazendo almoço com minha família e meus amigos. E esse sim foi uma boa mudança para o mercado de pecuária. Por isso que o consumo não cai. Tá? Agora, olha que interessante. Isso daqui é oferta e demanda de carne bovina. Um cenário para os próximos anos. O que eu queria destacar, a gente já começa o ano com déficit. Começa o ano com déficit e mais ainda. Olha o que a gente exportou de 2020 em relação a 2019. A gente exportou 25% a mais. E mais de 20% nas exportações já sinalizava que a gente precisava aumentar a produção em 1,7%. A gente aumentou? Não aumentamos. O que aconteceu? Se a gente não aumentou a produção, o preço subiu. Então, essa relação é muito clara. As exportações foram fundamentais nesse processo. A oferta restrita também? Perfeito. Mas as exportações foram o fiel da balança. Eles ajudaram, sim, a enxugar esse mercado. Por quê? A queda de 1 quilograma de carne, 1 quilograma somente, dá algo em torno de 200 milhões de quilos, né? 210 milhões de pessoas, 210 milhões de quilos, algo em torno de 210 mil toneladas. A gente está exportando isso a mais já em relação ao ano passado, ou seja, esse ano a gente exporta muito mais, então o preço tende a subir, tá? Mas o que me preocupa, ou qual que é o ponto? Aumentou a renda, até quem recebe R$1.000, aumenta o consumo de carne bovina, carne suína, de frango aqui. Cai a renda, cai o consumo dessas carnes. Mais do que quem recebe mais de R$3.000. Quem recebeu o auxílio? Quem recebeu o auxílio de 600, 300? Está aqui, ó. Essa turma que é o motorzinho de aumentar consumo, diminuir consumo. Essa é a turma. Por isso que é importante a retomada rápida da economia. Tá? E falando dos preços da carne. Olha a carne de boi em azul, carcaça casada. A amarela frango e a vermelha suína. Carcaça casada, em nenhum momento ela sofreu, sempre com tendência de alta. A de suíno caiu, despencou, aí depois teve uma alta muito interessante, muito expressiva.
Ela caiu principalmente na época da pandemia, é questão da quaresma aqui no Brasil, e depois ela subiu bem, e é uma das carnes que vem tendo uma maior valorização, até mesmo frente à carne bovina. Não estou falando de valor absoluto. Tá? E o frango, ele vai começar a recuperar. Ele vai começar a recuperar porque é a carne mais barata, como a gente vem falando. Então, todos os preços da carne em alto patamar, realmente eu dou uma sustentação. Ainda com a população com dinheiro. O que me chama a atenção também? Pela primeira vez, depois de 2000, lembra, 2016, o azul é o preço do boi gordo. O boi gordo volta a valorizar mais do que a carne. Esse é um dado importante. E por que ele valoriza mais do que a carne, Thiago? Já que a gente exporta a carne. Ele valoriza por quê? A gente precisa de mais boi para exportar, óbvio, mas principalmente a gente não tem oferta. A nossa oferta está o que a gente chama restrita. Tá? Olha que interessante o preço do boi gordo nos últimos anos. É média de R$ 208 nos últimos 5 anos. De novo, considerando a inflação, né? São preços deflacionados. Eu estou falando aqui de 280, gente, já ultrapassando 280. Tiago, mas até mesmo você falou, os custos subiram também. Sim, subiram, mas olha que interessante a recuperação. E o que eu chamo a atenção? 2015, né? Alto pico, aí 2016, ainda os primeiros meses de 2016, por isso que eu acredito que a gente vai ter preços firmes ainda no primeiro semestre de 2021, sim. Tá? Agora, a gente lembra o que aconteceu. Lembra em 2017, o dia do Joesley Day, né? Quando ele denunciou lá, tentou derrubar o presidente. E aí a turma saiu do confinamento no primeiro giro, que era lá agosto, setembro. Aí o pico de preço. E o mercado ele começa a recuperar principalmente em 2018 e 2019 com a entrada da China no mercado. Começa a recuperar aí, né? Mas vamos lembrar 2 momentos importantes. Quando eu tenho o pico do bezerro do boi magro, 2015 e 2016, depois a curva se aproxima. E agora eu tenho esse período aí de 2019 e 2020. O que vai acontecer, Thiago? A linha vermelha vai se aproximar da linha azul e amarela, boi magro e bezerro, a linha vermelha, boi gordo, ou as 2 linhas de cima, a reposição vai cair? Eu acho que vai ter ambos. A gente vai ter uma valorização do boi ainda, mas também a gente vai ter, sim, uma queda, porque vai começar a aparecer o bezerro. Começa a aparecer o bezerro. Olha o que acontece com o abate nosso. O volume de animais abatidos em 2020, primeiro semestre até junho, é o menor desde 2011. 2012 foi maior do que esse ano. Então a gente está falando aí de 8 anos, ou esse é o 9º ano, 9 anos, esse ano é o número que a gente menos abateu animal. Tiago, por que não tem animal? Pois é, não tem animal e outra coisa. Olha o que está acontecendo a retenção de fêmeas. Olha o abate de fêmeas como está caindo. E o que está aumentando também? A gente está aumentando a inseminação, aí tem a ressincronização, 1, 2, 3, a tecnologia sendo usada. Então, há uma retenção de matriz para produzir mais bezerros. Esse bezerro começa a aparecer a partir do ano que vem. Do ano que vem, 2022. É normal, é o ciclo do boi, né? Preço do boi sobe, eu seguro matriz. Preço do boi cai, eu abato matriz. É assim que funciona o nosso mercado, tradicionalmente. O que a gente vem abatendo bastante também? Novilha. A gente abateu mais novilha. A gente abate mais novilha, mas olha que interessante esse gráfico. 2013 e 14 abatemos muito, o preto e o laranja. Aí, 2018 e 19 a gente voltou a bater quase no mesmo nível, o azul e o amarelo. Aí também 2, 3 anos de redução de abate de fêmeas. Tradicionalmente funciona assim o mercado. Tá? Então é ano de retenção de matriz para produzir para os próximos anos. Por isso que falta boi. E olha o pico olha o bezerro. A gente tem aí 4 anos de baixa, 2 anos de alta. O vermelho é o preço do bezerro. 4 anos de baixa, 2 anos de alta. Teve 1 ano a mais de alta porque a gente teve seca, né? Tivemos muita seca. Esse é outro ponto importante desse ano. Como que vai ser o Laninha no Rio Grande do Sul? Vai pegar. Ah, mas o produtor de grãos, Thiago, é Mato Grosso e Paraná, os principais. Aqui a região aqui
do Mapito também tem uma grande região produtora de grãos, eu sei, mas o Rio Grande do Sul também produz grãos. E o Rio Grande do Sul tem uma grande produção de frango e suíno, leite. O que eles vão fazer? Eles vão ter que comprar de algum lugar. A compra do vizinho da Argentina, tudo bem, valoriza o produto. Mas que seja seca, aí 4 anos de baixa, 2 anos de alta. Tradicional do mercado. Agora, o que é importante eu sempre lembrar? A gente precisa produzir mais arrobas de boi gordo mais pesado. Isso vem ocorrendo esse ano. Antes a gente estava batendo gado aí com 20, 21 arrobas. Pelo custo alto da reposição e o milho, e a arroba melhorando, eu estou entregando o gado com 23, 24 arrobas. Isso vem ocorrendo em muitas regiões do Brasil. Mas principalmente para eu conseguir comprar mais bezerros. Aqui é a relação de troca. Quantas arrobas são necessárias para comprar bezerro? Eu preciso cada vez mais de animais mais pesados, boi gordo, para comprar um bezerro. Essa é a nova realidade. E as exportações, né? Olha o quanto a gente já exportou mais em relação ao ano passado. 1.058, 1.252. Nossa, Thiago, aquela conta de 200 milhões de toneladas, 200 mil toneladas, tá aí. A gente precisava exportar 210 milhões. A gente está exportando 200 mil toneladas. O preço está subindo, porque a gente vem exportando mais. É o melhor ano da história. Olha o que a China está fazendo com o nosso mercado. O ano passado, aqui o verdinho, em outubro, exportamos 170 mil toneladas de outubro de carne bovina in natura. Até agora, até a terceira semana do mês, 90 mil. Temos aí mais 2 semanas cheias, ou seja, 10 dias exportando algo em torno de 8 mil toneladas dias. Vai bater isso, 80 mil. Vai chegar nos 170 mil do ano passado, igual. Então as exportações vêm firmes. O que é comum? A China compra menos no final do ano, porque ela já fez o estoque dela. Isso é natural. Mas ela vem comprando bastante. Final do ano a gente tem uma melhora da economia. Ó. Olha a China aqui. Ó. A China ela reduz um pouco no final do ano, é natural. Mas olha o movimento. Vocês estão com preços altos da arroba, a soja está com preço alto, o milho está com preço alto por causa disso daqui. Tá? Esse é o fator importantíssimo. E aquilo que eu comentei. A gente está falando de uma arroba no Brasil hoje de R$ 47,92. Não é mais esses 42 não, é R$ 47,92. R$ 47,92 é basicamente o preço da carne do Uruguai. Está mais caro do que a carne argentina, está mais caro do que a carne do Paraguai, do que o boi. E a gente está se aproximando da carne norte-americana. Aí todo mundo vai querer exportar para a China. Ou a China vai querer comprar carne mais barata. A questão é, o preço da carne bovina na China está mais alto. Olha como sobe. Sobe, ela precisa comprar o produto. E o que é a concentração dos top exportadores brasileiros e os principais destinos. Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Paraguai, Botsuana, eles exportam para os principais 5 destinos. O Brasil, ainda ele está vendendo o quê? Eu estou vendendo ainda muita commodity. Ainda Brasil e Estados Unidos vendem volume. Os outros países estão vendendo preço. E para a gente partir para o final, para a gente encerrar, quais são os desafios? Os desafios está dado a carta. Olha a relação de troca boi-milho. A relação de troca boi-milho está muito próxima do ano passado. Deu uma piorada, estava melhor em junho e julho, deu uma piorada, mas com a arroba valorizando, a tendência seja melhor. A grande questão é o farelo de soja, a relação de troca com o boi, realmente piorou. Eu preciso de mais arrobas para comprar 1 quilo de farelo. Né? Esse é o grande ponto. E a gente sabe que soja vai sumir do mercado, soja está valorizando muito, a gente tem que ficar atento. O que eu posso substituir meu farelo? E aqui o mercado futuro do milho, né? Olha o milho, eu tenho o mercado futuro do milho, já tenho o mercado futuro para 2022. Milho a R$50, R$52 a saca, março de 2022, nem o ano que vem é. O ano que vem eu já estou falando de 85, 83, começo do ano. Disparou muito o milho. Eu tenho que fazer conta. Eu tenho que me tornar mais eficiente, principalmente por esse ambiente de seca. E principalmente, como eu comentei, vem o laninha. Como que vai ser a plantação? Está atrasada, não está atrasada? Como que está a questão de produtividade? Então esse é o cenário. E outro ponto importante, gente. Vou esperar a safrinha porque o preço do milho vai cair. Os últimos 4 anos, 17 o verde, 18 o vermelho, 19 o azul e 20 o amarelo. Olha o que acontece com as exportações de milho, sempre
depois de junho, julho? Aumenta. O momento para comprar milho é o primeiro semestre, antes da safrinha. Ou fazer um contrato futuro de milho, para se resguardar. Porque o segundo semestre o preço do milho sobe. É esse tipo de movimento que a gente tem que acompanhar. Ah, Thiago, é melhor comprar milho realmente entre maio e junho, é o começo da safrinha, começa a aparecer depois, a gente vai exportar mais. Esse é o movimento, né? Então, o que pode fazer com que o milho suba? Câmbio desvalorizado, laninha, a disputa China e Estados Unidos, a China comprar mais da gente, maior demanda externa de carne, produzindo frango, suíno e boi, leite, oferta dos Estados Unidos, safrinha Brasil, será que a safrinha pode derrubar o preço do milho? Essa é a dúvida. E esse movimento da manada, com medo do custo em alta, muita gente não usa um determinado alimento por causa do custo alto. E aqui o preço do farelo. Não é momento de comprar farelo agora. O momento de comprar farelo também, março, abril. São períodos onde o preço, por causa da safra, está menor. Olha, começa a safra, agora está muito caro o preço do farelo. Tá? E a soja? O que pode valorizar a soja? Real desvalorizado, exportação, o efeito China. E empurrar safra americana. A safra americana vai nos dizer muito o que pode acontecer com o preço da soja e do milho. E dá dinheiro confinar, Thiago? Está dando dinheiro confinar. Né? Eu tinha um milho setembro a R$ 63,00 e uma arroba 274. A arroba já está até 285. Está dando uma rentabilidade de 20% na operação de 95 dias. Como que eu vou ganhar dinheiro? Produzindo mais carcaça e produzindo mais peso. O seu Dino falou, não, eu tinha um ganho de 1.600, agora eu tenho um ganho de 1.900. Isso que é muito importante. Eu aumentar o ganho do meu animal, independente do custo. Por quê? A gente aprende a economia, gente. Primeira aula de economia. A gente já está encerrando. A gente aumenta a produção para reduzir custo fixo. Esse é o ponto. Isso todas as empresas acabam fazendo, tá? Então a gente tem um cenário de incerteza por causa do fator político, nem preciso falar, falei muito até. Menor oferta de animais para abate, isso deve persistir primeiro semestre do ano que vem, isso vai ser natural. Crescimento maior do consumo em proteína, em economias de desenvolvimento, China, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Filipinas, isso é natural. Foco crescente no consumidor, o que o consumidor quer e principalmente padrão rigoroso para uma produção sustentável, queimada, desmate, redução do ciclo, emissão de carbono, intensificação de medidas sanitárias e bem-estar animal. Esses são os grandes pontos, tá? A gente vê uma arroba muito firme, principalmente esse ano, começo do ano que vem, pensando nessa situação. É igual se vocês me perguntassem em novembro do ano passado, a arroba vai cair, Thiago, de 230 para 190? A arroba vai cair, despencar? A gente nunca ia imaginar uma pandemia, tá? Principalmente no começo do ano, a China saindo totalmente da compra. Então, dado essas condições, a gente tende um mercado firme. O que pode mudar, como eu falei, o câmbio, as eleições norte-americanas, essa briga Brasil, falatório Brasil-China, tudo isso pode interferir. Mas hoje, sim, a gente tem uma estrutura firme para o preço da arroba, tá? E eu acho que pensar numa arroba de 300, 310 é plausível? É plausível. A gente tem que, muitas vezes, o que eu gosto de dizer, ser realista. O otimista, a gente sempre fica falando 300, 310, daqui a pouco eu estou falando 350. Pode ocorrer? Pode ocorrer. O pessimista também, não chega, vai derrubar para 250. É ser um realista esperançoso. É olhar os fatores que estão no mercado e falar assim, não, ela tende a chegar por causa disso, disso, disso. E algumas regiões vai chegar, algumas regiões já chegaram, premiação, falta de carne, isso é natural, tá? Então, desculpa E para a gente minimizar, né, oscilações, incertezas, a gente tem um aplicativo, né? É um simulador, né, da SM Tortuga, junto com o CPEA, que faz a simulação do confinamento. Então, usem esse aplicativo, é gratuito, façam simulação, veja um momento ótimo de venda, isso é muito importante, isso ajuda, sim, na tomada de decisão. Queria agradecer a turma, né? Desculpa o problema técnico no início, né, e a fala prolongada, mas eu queria aproveitar esse momento para passar o máximo de informações possível para o negócio de vocês. Obrigado, Tortuga, DSM, pelo convite e a gente fica aqui à disposição de vocês. Obrigado, Thiago. Parabéns aí mais uma vez, mais uma brilhante palestra.
Acho que a gente já conversou umas 3 vezes esse ano, né? Cada dia que passa, acho que muda totalmente, né? São palestras, incertezas. Cada dia a gente vem aí conversar alguma coisa diferente. Uma novidade, sim. Uma novidade. Parabenizar o Arnardino, acho que é a primeira vez que eu chamo o Dino de Arnardino, pelo grande projeto, tá? A gente vem acompanhando o Dino aí desde quando ele começou o confinamento e realmente a inteligência e o planejamento dele, né, dentro da atividade agropecuária, né, ele veio de uma pecuária tradicional, né, e realmente ele passa para dentro do negócio, e não só na pecuária, mas na agricultura, nos caprichos com as máquinas, os galpões, tudo é muito bem feito, tudo é com muito zelo, com muita tecnologia, né? A gente chega lá, ele fala alguma coisa, né? O Elvis agora acompanhando aí bem de perto também. Na outra vez que a gente volta, ele já fez uma planilha diferente, ele já está com aquele questionamento todo trabalhado. Então, realmente é uma coisa... tem muito valor, né? Um novo pecuarista, um antigo pecuarista que virou um pecuarista do futuro, né? Isso é muito legal de ver na propriedade do Dino. E, Dino, eu queria fazer uma pergunta para você. Tem né? Nessa perspectiva, né, que eu acabei de falar, qual a importância, né, que você vê em tudo isso que você já faz? Porque você começou a fazer isso quando a soja estava 60 contos, 50 reais, né, e quando a arroba do boi estava 130, né? A gente não está falando de um cara que começou hoje, que viu um boom de mercado, né? Enquanto todo mundo estava de cabeça baixa, você realmente foi além, tanto na pecuária e na agricultura, e hoje você com certeza está colhendo bastante frutos aí desse esforço que você tem feito aí desde o começo aí da hoje, né, agropecuária São Gabriel. E eu queria saber de você qual que é a importância, né, essa importância do uso aí de informação, porque tecnologia não é só um produto, né, não é tudo que você já usa, mas sim o estudo, a informação. O que você traz aí para quem está nos ouvindo, né? Qual que é a importância realmente, o que isso trouxe de benefício para a sua fazenda e para o seu negócio, todo esse interesse aí sobre informações, tecnologias e realmente usar tudo que venha te dar o maior resultado e maior rentabilidade. Gustavo, fazenda, o nome já diz, né? É fazendo, né? E a observação que você fez de quando a gente se conheceu, que você fez parte do nosso projeto aí que iniciou, eu lembro bem que o dia que você chegou na fazenda, que eu estava começando o confinamento, com minha mistura de ração debaixo de um pé de piqui, você ficou horrorizado, falou, isso não vai dar certo. E essas palavras, esse vai dar certo, não vai dar certo, tanto do lado positivo quanto do outro, não censurando, mas eu entendi perfeitamente a dificuldade que você enxergou que eu estaria enfrentando, né? E eu sou motivado justamente pela dificuldade, porque o difícil poucos fazem. E é no difícil, é nas coisas difíceis, na perseverança que a gente conquista valores e oferece valores. Eu tirei desse conhecimento de transição do sistema pecuário mais convencional para esse sistema um pouco mais tecnificado, uma lição de vida muito importante de que o aprendizado ele tem que ser contínuo todos os dias dentro de qualquer atividade e a agropecuária não é diferente. A lição que eu passo para todos os produtores é a dificuldade que nós temos de manter uma propriedade com os custos, os altos custos que nós temos dentro de nossas propriedades, com poucas receitas anuais. Então, quando eu vejo a integração lavoura-pecuária, eu vejo com muito bons olhos, no caso, em particular, nossa região aqui, que tem um clima muito favorável a fazer 2 safras, né, que você faz, no meu caso, eu faço safra de soja e faço a safrinha de milho, tanto para grão quanto para volumoso, faço sorgo também, que entra na dieta dos animais. Isso possibilita diluir muito o custo, né? E a qualidade da pecuária, quando ela entra no sistema de integração lavoura-pecuária, com a tecnologia, com os parceiros que nos traz tecnologia de produtos como a DSM, né, que agrega valores e nos faz ganhar tempo
é que eu acho que o maior inimigo do homem é o tempo. Então, tudo que você luta para ganhar tempo dentro da sua atividade de trabalho, você está colhendo resultados. E isso só faz com tecnologia, com informação, com ciência e com dedicação dentro do que você vai exercer. Os produtos, o trabalho, o amor pelo que se faz, a assistência, o conhecimento, está aberto a todas as inovações todo dia. O conselho que eu dou é nunca se ingesse num objetivo. Lute por ele com todas as forças, mas esteja sempre aberto a adaptar as novas mudanças, as novas inovações dentro do projeto, porque trabalhar não é simplesmente matemático, nós lidamos com vida, é uma biologia, então nós temos que estar enfrentando e enxergando cada dia os pontos que a natureza nos oferece, que o mercado nos oferece e que as condições das demandas exigem, né? Hoje, a minha atividade pecuária hoje difere totalmente da atividade que eu exercia há 10 anos atrás, né? Hoje eu enxergo já uma atividade cada dia mais aguçada, mais tecnificada, ganhando tempo, fazendo animais super precoces. Esses produtos que a gente começou a trabalhar a partir desde o último 3º ano aí, com dietas com volumoso de qualidade, com grão úmido e com ID, que foi a última tecnologia incrementada, nos possibilitou oferecer no mercado uma carne que tem um valor de mercado diferenciado, que não vou comentar aqui porque eu não quero fazer propaganda para ninguém, mas os frigoríficos que buscam por uma qualidade de carne que a população, o consumidor aceita melhor e paga mais caro, ele tem que ter um incremento. E o incremento é todo esse processo de dedicação, de tecnologia que a gente consegue fazer. E esses talvez em torno de 3%, 2%, algumas coisas até a mais, é que nos faz manter com segurança dentro do que a gente exerce aí e possibilita a gente voltar a investir e acreditar dentro do nosso projeto. O que eu tenho a dizer é que vale a pena lutar e as crises vão vir, tudo é cíclico, nós passamos por momentos de altas e baixas, tanto na agricultura quanto na pecuária, em qualquer outro segmento. E a mensagem que eu digo é o seguinte: nós temos uma engrenagem rodando dentro da nossa vida, do nosso trabalho, e o mais importante é fazer com que essa engrenagem nunca pare. Ela tem que sempre estar rodando. Se tiver bom, vamos acelerar. Se tiver ruim, vamos fazer ela manter, mas não deixe parar. E pule para dentro do negócio, vista a camisa, entenda cada ponto das ferramentas que você está usando, da engrenagem que você está fazendo rodar, o que é a resposta do produto final, como que o consumidor recebe o seu produto, como que o mercado absorve o seu produto. Isso é uma coisa muito importante para nós que trabalham da porteira para dentro. Então, é sempre oferecer com carinho e com motivação e com qualidade, cada dia melhor, sendo autocrítico, o nosso produto para o consumidor cada dia melhor. Essa é a mensagem que eu tenho que passar a todos e quero agradecer mais uma vez e reiterar o meu agradecimento à DSM Tortuga pelos profissionais que têm nos apoiado, a você, Gustavo, que viu aquela loucura de fazer uma mistura lá sem nenhum equipamento adequado e graças a Deus eu te falei que a coisa mais importante é começar pelas coisas que pagam conta. Depois a gente mexe na infraestrutura. E se você consegue fazer as coisas acontecer sem um grande investimento em infraestrutura, quando você faz a engrenagem rodar, as infraestruturas vão acontecer. É essa mensagem que eu tenho a passar a todos os parceiros, todos os companheiros. Acredite no nosso país, acredite no agronegócio. O nosso carro-chefe do nosso país é o agronegócio. E o nosso país nos agracia de ponta a ponta, ser produtivo e ser competitivo e fornecer alimentos para o mundo inteiro. Essa é a mensagem que eu tenho passado a todos vocês e muito obrigado. Perfeito, perfeito, Dino. Obrigado você por disponibilizar seu tempo, né, em toda a sua fala aí para realmente a gente estar aqui, né, como técnico e a gente faz todos esses eventos realmente para ajudar o produtor, né, para levar informação e compartilhar, né, histórias de sucesso e de garra aí, igual a sua. É super importante, né, para a gente alavancar muitos produtores, né, que às vezes ainda estão na inércia
E a gente aí está todo dia aí disposto realmente a ajudá-los e realmente transformar aí o negócio de cada um. Então, todos podem contar com a DSM, né? Então, eu queria agradecer muito aí a sua participação e a sua disponibilidade nesse evento. Tá joia? E eu vou fazer uma pergunta, pelo tardar da hora, né? Sobrou, né? Acho que até com esse discurso bonito de né, a gente deveria até encerrar, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o Thiago, que eu acho que é super importante, né? Já pensando aí em todos os produtores e pensando também aí no mercado do ano que vem, né, Thiago? A gente vem conversando aí há uns 40, 50 dias atrás, né? Como que vai ser o primeiro giro do ano que vem, né? Porque milho, né? A gente sem perspectiva nenhuma de queda, soja acabou, todos os outros insumos, né, foram juntos. E isso, quando a gente começou a conversar isso, estava 55 no mercado futuro, aí pensando em novembro, né? Hoje a gente vê o mercado batendo aí R$85, né, para o mês que vem, já janeiro também, em torno de R$85. Então, assim, com certeza vai ser um ano de tomada de decisão, né? Tomada de decisão, igual você falou, sem ser feito manada, e essa tomada de decisão, ela já tinha que ter, na minha opinião, um pouquinho atrás, mas ainda há tempo, porque a gente ainda tem aí 5, 6 meses pela frente. Mas eu queria saber de você, mandar esse recado também, da sua opinião, né? Como que a gente pode se preparar para esse primeiro giro do ano que vem, nessa perspectiva, né? Você acha que, eu sei que é uma resposta difícil, mas esse milho, mais ou menos, essa soja, até para o primeiro semestre, o que você realmente acha? A gente deve travar isso agora? Será que chegou no pico e vai cair? Você acredita numa barrigada aí? Ou cada dia que passa sem chover também já fica mais difícil, né, da gente prever esse milho safrinha, que provavelmente deve concentrar bastante ano que vem. Qual a sua perspectiva aí, sua mensagem aí para o produtor aí que vai enfrentar aí um primeiro semestre aí também com bastante dúvidas, né? Apesar de uma arroba provavelmente bastante valorizada por todos esses motivos, mas também com uma variação aí de preço de insumos que a gente também não tem essa certeza, né? Não sabe para onde vai. Qual que é a sua opinião, seu recado aí também para todo mundo que está nos assistindo? Muito bom, obrigado pela pergunta, Gustavo. Uma pergunta importante, desafiadora, mas que tem que ser feita, né? E, assim, de bate pronto, a gente tem, a primeira coisa, a lição de casa é fazer conta. Fazer conta. É chato fazer conta, é ruim fazer conta, né? Às vezes pode desanimar, mas eu tenho que realmente saber quais são os parâmetros da minha atividade. Se é um milho de 85, a arroba tem que valer quanto? Ou minha compra de boi magro pode chegar tanto, a quanto? Então, o primeiro de tudo, realmente, é colocar os números no papel, tá? Quando a gente fala da questão do efeito manada, para mim fica muito claro o que pode vir a acontecer no ano que vem, tá? Se você chegar para qualquer produtor hoje, né? Hoje talvez com a 285 e a arroba chegando a 300, não, tá? De certa maneira, não vou dizer confortável, mas é um ambiente favorável, sim, para a pecuária, para a terminação, assim por diante, por mais que eu tenha que ser eficiente, tá? A grande questão é, por exemplo, ontem eu tinha milho para junho, julho, a 65,50 em São Paulo. Hoje já está 68,75, foi o que você disse. Estou falando lá para o meio do ano. Os preços eles vão subindo. Para setembro era 65,79, agora já passou 69. Ele se sustenta. Tudo vai depender, sim, de tudo aquele movimento que eu comentei com vocês. Mas tudo leva-se a crer que realmente eu tenho preços firmes do grão. Agora, por outro lado, se eu tenho preço firme de grão, o pecuarista ele se assusta como vem se assustando, eu não estou entrando na reposição porque está muito caro. Eu estou engordando o que eu tenho na minha fazenda e vou ver se o mercado dá uma barrigada, se o mercado dá uma desvalorizada. Isso já é o efeito manada. As pessoas, no geral, elas estão esperando essa toada. Pode vir barrigada? Exatamente, pode vir uma barrigada. A hora que vem uma barrigada, todo mundo compra esse animal, aí todo mundo vai engordar. Então, realmente, o que eu acho mais interessante dessa análise é a necessidade de fazer conta e
Até citei o exemplo do simulador, mas que seja, pode ser o seu simulador, mas use, tem uma ferramenta muito bacana, essa do Mais Arroba, é você ir simulando sempre para realmente ver esse ponto ótimo. Tá? Eu acredito numa arroba firme, como eu falei no começo do ano, sim, a gente está falando uma arroba aí, começa o ano, imagine só, 265 lá para fevereiro, está falando de uma arroba e 272 em maio, mas espera aí, bom, uma arroba de 272 em maio, se eu comprar um milho agora, será que eu consigo pagar? Eu travando esses preços? É uma boa pergunta a ser feita. Ou em maio, o que eu posso fazer dentro da minha propriedade para ter animais gordos nessa época? Tá? O planejamento é fundamental, a possibilidade de você travar preço também, caso tenha, né? Mas eu acredito muito que alguns pecuaristas vão se assustar, principalmente no primeiro giro. Tá? Vão se assustar com o custo alto da reposição, que está firme, com o milho alto. Não era esse começo do ano? Era esse começo do ano. A gente não tinha preço no julho, agosto, setembro. O que acontece com a arroba? A arroba dispara. Imaginem só o confinador que travou o milho a 170 no final do primeiro semestre, um custo da arroba, né, a 170, porque o milho estava beirando aí seus 48, 50 e conseguiu vender uma arroba, fez o primeiro giro, vendeu uma arroba agosto, setembro, a quanto? A 250. Então tive uma margem de quase R$100 por arroba, ou melhor, R$80 por arroba. Esse é o ponto, tá? Então por isso que é importante se fazer conta, tá? Não, tirou o ágio, né, do boi magro, né? Quando todo mundo tava com medo do ágio, na hora que ele vendeu, na verdade, ficou sem ágio, né? Aí ele consegue, o que acontece com esse pecuarista? Ele tem uma margem, ele sai no mercado comprando, porque ele sabe o que ele vai fazer. Ele sempre vai trabalhar com margem, ele está olhando a margem, o quanto sobra por arroba para mim. Ele não está olhando se está 85 ou se está 280. Ele está olhando a margem que sobrou, porque daí entra o que o seu Dino falou, o que o Elvis falou. É eficiência e produtividade. Às vezes eu ganho mais arrobas, mesmo com mais arrobas produzidas, mesmo tendo uma arroba um pouco mais desvalorizada, por exemplo. A minha margem melhora. Tem que focar na margem da atividade. Focando na margem, com certeza você vai se perpetuar e vai aproveitar todos esses movimentos bons de mercado. Show de bola. Muito importante essa colocação, né? Porque a gente faz conta todos os dias, né? Pecuária e agricultura não precisa de preço, né? Precisa de margem, né? E não interessa onde ele vai, né? Pode flutuar o tanto que for. Se a margem se mantém, pode ser um milho de R$100, se tiver 320 arroba ou desse tipo. Né? Você travando a sua margem, você faz um bom negócio, né? Só para não me alongar muito, mas o Dino foi feliz também na colocação dele. Novas crises virão, o mercado é cíclico e eu sei que é fácil estar aqui num quarto falando para vocês, no escritório falando, e o dia a dia, amanhã, 5 da manhã, está todo mundo já preocupado com o preço do milho, da arroba e trabalhando embaixo do sol. Sei disso, mas é cíclico. Eu preciso olhar o que realmente, o que o passado ensinou para a gente, realmente colocar no papel, fazer essa conta, porque o mercado ele vai oscilar. Isso que é o mais importante, é focar na margem, como você disse. Perfeito, perfeito. Elvis, você gostaria de deixar uma mensagem final aí também para a gente? Beleza, então só para finalizar, né, a mensagem, o Dino já deixou bem claro, e você acompanhou muito desse início, isso foi um projeto que começou bem pequenininho, veio evoluindo e ele sempre tem dessas, né? De eu queria fazer isso, o que eu preciso fazer? A hora que a gente chega lá e já está com a estrutura montando e vamos fazer funcionar. Então, acho que esse é o caminho, né? Sempre tentar fazer e da melhor maneira possível, trabalhar com o que a gente tem na mão, fazer a estrutura rodar, buscar eficiência. Então, acho que essa é a mensagem que fica bem clara para a gente nesse tour de confinamento, produzir mais com qualidade e com rentabilidade, né? A operação ela tem que fechar, ela tem que ser interessante para ambos os lados. Perfeito, gente. Thiago, muito obrigado, né, pela sua parceria, mais uma vez, né, parceria aí, forte aí com a gente, sempre disposto aí, sempre solícito com a gente. Muito obrigado por mais uma brilhante palestra. Dino, muito obrigado pelo seu tempo, né, de participar aí do nosso evento, de
poder aí dividir aí a sua propriedade, seus conhecimentos aí com a gente. Estamos juntos aí, né, para mais um ano aí de grande trabalho. Muito obrigado, Elvis, pela apresentação da propriedade, né, pelo trabalho realizado na fazenda. A gente vai se encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos, né, em mais um tour nosso de confinamento. Ainda tem algumas etapas, né, até o final do ano. O mesmo link aí de cadastro do nosso tour aqui da Mapito. Terá outros com mais informações de mercados, outras experiências. Então, aguardamos vocês aí na participação aí das próximas etapas, tá? Então, gente, muito obrigado. Desejo uma boa noite para todo mundo, um bom resto de semana. E estamos juntos aí, que precisar aí, o contato aí está aberto aí, é direto com todo mundo aí que quer participar e quer uma assistência DSM, né, e quer dividir informações com a gente está aberto aí para todos vocês, ok? Então, muito obrigado e agradeço a todos. Então, até uma próxima. Ok, Gustavo, eu quero parabenizar toda a equipe da DSM, o Thiago, pelas palavras de conhecimento que nos traz, e em especial a você, ao Elvis e ao Douglas, que tem me ajudado bastante aqui com as informações e as críticas construtivas. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram dessa oportunidade que nós tivemos juntos aqui e dizer a todos vocês que a nossa casa estará sempre de portas abertas a poder compartilhar e dividir nossos sucessos, nossos erros, para que nossos parceiros errem menos do que o que a gente conseguiu errar e que a gente consiga colher bons frutos. Eu quero desejar a vocês todos uma boa noite, o meu abraço e o meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado também, gostaria de agradecer, aproveitar rapidamente, Gustavo, né, pelo novamente o convite e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo na propriedade São Gabriel. Parabéns, Dino, parabéns, equipe DSM. Show de bola. Obrigado a todos, gente. Até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado. Boa noite.